A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Rodrigo Figueiredo e estarei trazendo para os irmãos a mensagem do culto da noite no lar da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Então você que é membro da Primeira Igreja Batista no Andaraí, seja muito bem-vindo para esta reflexão. Você que não é membro, mas é um amigo da igreja, alguém que acompanha as nossas atividades, que gosta de estar conosco, adorando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, seja muito bem-vindo e eu espero que a palavra dessa noite fale profundamente aos nossos corações. E por isso eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós vamos ler do verso 1 até o versículo de número 11. 1 Tessalonicenses 5, do verso 1 ao 11. E refletiremos sobre o seguinte tema, Filhos da Luz. Esse é o tema da reflexão desta noite. Filhos da Luz, porque todos nós que cremos em Cristo somos filhos da luz. E assim diz a santa palavra de Deus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão de noite. Então perceba que após tratar, no capítulo 4, sobre uma inquietação que existia nos irmãos da comunidade de Tessalônica, em relação aos seus entes queridos, seus pais, suas mães, seus queridos que vieram a falecer, como seria a situação dos mesmos na volta de Cristo, nesse momento glorioso de retorno do Senhor, como ficaria a situação dos seus queridos que faleceram. Então Paulo vai explicar para eles que eles não ficarão para trás, antes ocorrerá a ressurreição e eles participarão desse evento glorioso da volta do Senhor Jesus. E agora Paulo então está tratando sobre quando isso vai acontecer. Quando isso vai acontecer? E Paulo vai dizer que eles estão muito bem inteirados de que o dia e a hora ninguém sabe. Ninguém sabe. E isso também o próprio Senhor Jesus já havia dito noutros momentos da palavra de Deus. Ou seja, só o Pai sabe o dia e a hora da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Normalmente, aquelas pessoas ou comunidades que tentaram, ousaram estabelecer um dia para o final dos tempos ou um dia para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, normalmente se frustraram e quebraram a cara, decepcionando diversas pessoas que estavam ao seu redor, acreditando naquela palavra. Então, a nossa proposta aqui é seguir a Bíblia e não estabelecermos nem um dia, nem a hora para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o texto mesmo diz que ele virá como um ladrão de noite. Qual é a metáfora que está sendo utilizada aqui? O ladrão, ele não avisa quando vai entrar na sua casa. Imagina um ladrão avisando, vou invadir a tua casa. O ladrão não faz isso. O ladrão chega de surpresa. Ele chega de surpresa, ele invade e ele rouba a sua casa. Então a metáfora é essa, que vai ser no momento em que estivermos vivendo e ocorrerá a volta do Senhor Jesus Cristo. Então é essa a ideia que o texto estabelece, indicando que a gente não tem como afirmar nem o dia, nem a hora. E continua dizendo no verso 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então, perceba aqui que o texto indica uma metáfora interessante para compreendermos a volta de Cristo. Ele utiliza a metáfora das dores de parto. E o que essa metáfora quer dizer? Bom, quando a mulher está para dar à luz, quanto mais próximo do nascimento, maiores são as dores e o tempo entre uma contração e outra, ele diminui. Então, conforme está para nascer, maiores as dores, mais intensidade nas dores e o tempo entre uma contração e outra, ele diminui, até que nasce. E é a mesma coisa, quanto mais se aproxima do nascimento, ou seja, da volta de Cristo, o conceito das dores de parto nos indicam que a intensidade das dores será maior e o tempo entre uma contração e outra também. E diz que de modo nenhum escaparão. Ou seja, isso vai acontecer. E nós passaremos por esse momento. Nós passaremos por esse momento como a igreja sempre passou por momentos de adversidade, de tribulação na sua história. Então nós passaremos por esse momento também de tribulação, de dores que acompanham a história da igreja e que irá se intensificar.
no futuro. E continua falando o apóstolo Paulo. Verso 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então agora o apóstolo Paulo vai dizer, bom, em relação ao dia e à hora, realmente pode-se dizer que será de surpresa, né? Será como um ladrão que vem à noite e pega a pessoa de surpresa. Contudo, nós que somos filhos da luz, não seremos pegos de surpresa. Por que não? Ele vai continuar argumentando. Ele vai dizer, porque o filho da luz, ele vigia. Ele está vigilante, né? Então, ele não será pego de surpresa. E não será pego de surpresa também, porque esse é um dia já aguardado. Não vai ser surpresa, não sabia que isso ia acontecer. Não, nós sabemos. Nós sabemos e aguardamos e louvamos a Deus. E dizemos, como os cristãos sempre disseram, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Né? É isso que nós dizemos. Então, não será surpresa nesse sentido para nós. Então, aqueles que são filhos da luz não serão pegos de surpresa. Verso 5, porquanto vós todos sois filhos da luz e filho do dia. Ele agora faz uma metáfora entre luz, dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Então, noite e trevas. Ele faz aqui um paralelismo entre essas figuras de linguagem. Em verso 6, assim, pois, como somos filhos da luz e do dia, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, durante o dia, o que fazemos? A gente vigia, né? Durante o dia a gente trabalha, estuda, a gente realiza as nossas atividades. E normalmente, à noite, a gente dorme, a gente descansa, né? Com exceção daquelas profissões que trabalham à noite. Ele está trabalhando aqui a noção geral, né? Geralmente a gente durante o dia trabalha, executa as atividades, a gente vigia e à noite, normalmente, a gente descansa, né? Então ele usa essa metáfora para falar que os filhos da luz, que são filhos do dia, eles vigiam. Diferente de quem é filho da noite e, portanto, das trevas e não vigia. Eles dormem, eles estão desatentos ao que está acontecendo. Verso 7. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então ele continua utilizando a metáfora da noite, do dia e daquilo que se realiza à noite e daquilo que se realiza durante o dia, para explicar que quem é filho da luz não vai ser pego de surpresa. Por quê? Porque vigia, porque está atento. Verso 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Então aqui Paulo retorna, né, àquela tríade da fé, a esperança e o amor, fazendo também um contraponto com esse se vestir, né, dessa armadura, do capacete, da couraça. Então ele volta a esses elementos que ele utiliza também noutras cartas que ele escreve, dizendo que quem é sóbrio deve estar vigiando e estar sempre atento, mantendo a fé em nosso Senhor, a esperança no nosso Senhor e o amor que vem de Deus e que nós devemos partilhar também com aqueles que estão ao nosso redor. Verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, não é o nosso destino a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma mensagem de salvação e é essa mensagem que proclamamos. O homem estava distante da presença de Deus, sendo que Cristo Jesus veio, viveu entre nós, se entregou naquela cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma mensagem de salvação e basta você que está me assistindo e ainda não tomou essa decisão, entregar a sua vida aos cuidados, ao senhorio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você desfrutar essa alegria de sermos destinados para a salvação em Cristo Jesus. Continuando, Cristo Jesus que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Que texto interessante, né? Ele nos exorta a vigiarmos. Contudo, a nossa salvação não depende das nossas ações, das nossas obras. Ele vai dizer, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele, porque a salvação vem única e exclusivamente pela obra salvífica que Cristo operou na cruz do Calvário. A obra é dele, a glória é para ele é soberano, ele é Senhor, ele nos amou primeiro. É graça, salvação é graça, vinda da parte de Deus, para mim, que não merecia, para você,
para que ao nos rendermos, entregarmos as nossas vidas ao senhorio desse Deus amoroso, nós possamos então sair do império das trevas e sermos transportados para o reino do Filho do amor de Deus, vivendo então como filhos da luz. E termina o texto dizendo no verso 11: consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então o texto termina falando sobre consolo, repetindo o que ele já havia falado no final do capítulo 4, no verso 18, quando também diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então aqui ele volta novamente dizendo que a mensagem é uma mensagem de consolo, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de amor, é uma mensagem de salvação. A mensagem que o apóstolo Paulo traz, a mensagem que Cristo traz, a mensagem que nós proclamamos para o seu coração a partir da palavra de Deus nessa noite. E a partir dessa exposição, eu gostaria de refletir sobre alguns pontos, já que somos filhos da luz e por isso não seremos surpreendidos. No verso 4 diz que: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Ou seja, a gente não será surpreendido. Não será surpreendido por quê? Porque é um dia que nós ansiamos, é um dia que nós temos uma expectativa na realização do mesmo. É um dia aguardado, é um dia esperado por cada um de nós. E além disso, porque se somos filhos da luz, agimos como agiríamos durante o dia, a metáfora do dia. E durante o dia a gente está realizando as nossas atividades, cada um de nós está vigiando, a gente não está dormindo, por isso a gente não será pego de surpresa. Então, fique tranquilo, viva a sua vida conforme a vontade de Deus, sem pânico, sem alarmismo, mas sempre atentos para o que Deus espera de cada um de nós na nossa caminhada. Em segundo lugar, somos filhos da luz e por isso vigiemos e sejamos sóbrios. De volta à metáfora, né? Do dia e da noite. Durante o dia a gente trabalha, a gente estuda, a gente vigia. À noite é que a gente dorme. E durante o dia a gente trabalha, a gente estuda de forma sóbria. Então o texto vai dizer, no versículo de número 6, o seguinte: assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ou seja, sejamos atentos, sejamos vigilantes, vivamos uma vida que agrada a Deus, vivamos uma vida que abençoa aqueles que estão ao nosso redor, que abençoa a nossa esposa, que abençoa o nosso marido, que abençoa os nossos filhos, que abençoa os nossos pais, que abençoa os nossos irmãos, uma vida abençoadora. Vivamos assim e vivamos de forma sóbria em tudo aquilo que estivermos realizando. E por fim, somos filhos da luz e por isso tenhamos esperança e nos edifiquemos uns aos outros. O verso 8 e o 11 vai dizer o seguinte: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. E o verso 11: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então o texto aqui ele nos encoraja, né, a vivermos essa vida com vigilância, com sobriedade e nos encoraja agora a nos edificarmos uns aos outros. Não olhar só para o nosso umbigo, só para as nossas preocupações, mas termos um olhar também para com aqueles que estão ao nosso redor. E como exemplo disso, eu trago aqui uma informação que eu acabei de receber e que trouxe muita alegria ao meu coração. Quando a irmã Carlinha trouxe uma boa notícia, Carlinha, né? Quão formosos são os pés daqueles que trazem uma boa notícia, Carlinha. E a Carlinha me informou que o alvo da nossa campanha de missões mundiais, o alvo da Primeira Igreja Batista no Andaraí para a campanha de missões mundiais, ele foi atingido. Glória a Deus por isso. Ou seja, é motivo de alegria. Mesmo passando por lutas, por dificuldades, alguns vivendo o luto, alguns vivendo a doença próximo à sua casa, próximo a alguém que conhece no trabalho, alguns passando por problemas financeiros devido à perda de empregos, com tantas lutas, com tantas dificuldades que a gente vem passando, ainda assim a gente consegue olhar para o próximo.
A gente consegue olhar para o outro e entender que a nossa vida tem um propósito, tem um sentido em Cristo Jesus. E a gente ainda assim se preocupar com missões, se preocupar com os nossos missionários que largaram o emprego, largaram estudo, largaram família, largaram pátria, largaram tudo para viver noutras culturas, anunciando a mensagem do Evangelho, a mensagem da esperança, a mensagem da fé, a mensagem da salvação. E a gente olha para eles e edifica a igreja do Senhor, abençoando-os com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Que maravilha! Como é bom a gente perceber isso sendo vivenciado pela Igreja do Senhor, isso sendo vivenciado pela primeira Igreja Batista no Andaraí. E quando eu falo a Igreja Batista no Andaraí, eu falo de pessoas. Eu falo de você, meu irmão. Você. Eu falo de mim. Eu falo de todos nós. Porque nós somos a Igreja Batista no Andaraí, a Igreja do Senhor. Nós estamos participando da obra missionária, contribuindo para a campanha de missões mundiais. Tendo esperança e edificando uns aos outros. Assim, eu concluo a minha reflexão dessa noite. Somos filhos da luz e, por isso, não seremos surpreendidos. Vigiemos e sejamos sóbrios. E tenhamos esperança e nos edifiquemos uns aos outros. Essa era a mensagem que eu gostaria de partilhar com você, com a sua casa, nessa noite. E que tanto você quanto a sua casa possa ter recebido essa mensagem de que todos nós que cremos em Cristo Jesus somos filhos da luz. E que Deus a todos abençoe.